Nós vamos conversar agora com uma pessoa muito especial, faz parte da nossa história, faz parte da história do TV Total, inclusive temos a mesma idade aqui de trabalho, né? Estou falando do profissional Dr. Vinícius Camargo, ele que é cirurgião plástico, e eu comentava inclusive com as meninas que estão aqui na retaguarda, as videomakers, que a primeira entrevista que o Dr. Vinícius deu na televisão foi no nosso programa, né, Vinícius? É verdade, um prazer enorme estar aqui novamente. Nossa, que ficamos. Te encontrar depois de tanto tempo, né, que estamos aí nessa jornada tão longa e tão interessante, né? Prazer estar aqui. Igualmente, nós ficamos felizes e é uma trajetória, vamos falar assim, uma vida já, né? Inclusive, agosto marca 24 anos da atuação do Dr. Vinícius na nossa cidade. E a gente vai contar um pouquinho dessa trajetória, que para você é uma experiência, é uma vivência muito gratificante, acreditamos, né, Vinícius? Com certeza. O mês de agosto simboliza essa comemoração do início das atividades em Pato Branco, em 2002. E eu finalizei a minha formação em cirurgia plástica no ano de 2001 e depois de ter passado um período fora do Brasil, com especialização especificamente em cirurgia estética da face, acabou surgindo a oportunidade de vir a Pato Branco, né? E felizmente eu sempre falo que a cidade e a própria região me acolheu. Tanto é assim que eu consegui solidificar não somente a minha carreira profissional, mas também constituir minha família, meus filhos nasceram aqui. Então, hoje, obviamente, eu sou um cidadão patobranquense, né, com muito orgulho, e também tenho um reconhecimento muito grande por tudo que a cidade me permitiu construir aqui. Com certeza. E nessa parte dessa sua experiência, essa parte profissional, que a gente observa, então, nessa trajetória toda, os resultados, né? E a segurança para as suas próprias clientes, pacientes, né, doutor? Eu acho que uma das coisas mais importantes, é interessante isso, né? Porque uma das coisas mais importantes, quando me perguntam assim, por que você foi a Pato Branco, né? Eu tenho amigos que brincam, Vinícius poderia ter ficado trabalhando em Porto Alegre, tentar um centro maior. Mas eu sempre quis voltar para uma cidade de pequeno para médio porte, né? Até por ser natural do interior, né? E de saber a qualidade de vida que a gente tem. Mas desde o início, o que eu busquei trazer foi os melhores recursos técnicos, assistenciais, um modelo de trabalho similar ao que é oferecido em grandes centros, né, em grandes centros de referência de cirurgia plástica, não somente nacionais como internacionais. E isso eu tenho muito orgulho de falar que o nível de qualidade com que eu exerço a cirurgia plástica não deixa nada a desejar a qualquer outro lugar do mundo. E isso envolve investimento em equipamentos, em organização de equipe, em treinamentos, em capacitação, em participação em eventos, né? Então, é uma linha de conduta que a gente tenta estabelecer dentro da profissão e que, felizmente, eu consegui ser sempre muito fiel a ela ao longo de todos esses anos. E, com certeza, em 2 décadas, a gente viu a tecnologia, a evolução nos procedimentos e esse seu interesse sempre em buscar estar sempre aprimorando, né, todas as técnicas, e que é uma exigência, porque o perfil da cliente também muda, né, doutor? Sim, as exigências mudam, né? Hoje, as pacientes têm muito mais consciência daquilo que a cirurgia plástica pode oferecer, principalmente através de redes sociais, né? A informação se disseminou muito mais. Então, é uma nova tecnologia que surge, um novo tipo de tratamento, sempre desperta um interesse. E ao profissional cabe conhecer essas tecnologias, selecionar quais dessas tecnologias poderão efetivamente ajudá-lo, né, na prática diária e principalmente quais delas efetivamente trarão benefício para as pacientes. Porque, obviamente, tem muitas... Falando em tecnologia, tem muitos recursos que prometem determinadas vantagens, determinados benefícios, mas se não souberem, se o profissional não souber utilizá-las de maneira adequada, acaba se perdendo, né? Então, não é somente o equipamento que atua sozinho, o profissional precisa saber
como utilizá-lo, né? Isso envolve treinamento, uma seleção também para não submeter a pacientes a uma série de equipamentos, uma série de recursos, uma série de coisas, sendo que muitas vezes aquilo nem seria necessário. Então, tem que sempre filtrar, ter um equilíbrio entre a inovação da tecnologia, sim, o que ela nos oferece de qualidade de trabalho, né, de diferenciais também, mas aquilo que efetivamente pode e irá promover um benefício para a paciente. As técnicas hoje têm a Next Total Face? Como que chama esse termo? O Next Total Face é um resumo de tudo que eu pude adquirir. Que é um método, né? É um método próprio, de tudo aquilo que eu pude adquirir de experiência, de encontrar as melhores técnicas cirúrgicas quando a gente fala em rejuvenescimento facial. Porque cirurgias para melhora da característica do rosto podem ser feitas de diferentes maneiras. Né? A minha conduta, o meu método, envolve os padrões de naturalidade, elegância, confiança e segurança. E quando a gente faz uma abordagem completa da face, nós acrescentamos o Next Total Face. Porque muitas pessoas querem encontrar caminhos mais rápidos. Olha, eu vou fazer uma puxadinha na pele, vou fazer só uma lipoaspiração de papada, imaginando que isso vai trazer um benefício em termos de rejuvenescimento. Não acontece, porque acaba deixando um estigma, a paciente se frustra por ter feito um tratamento inadequado ou talvez até insuficiente. Tá? Então, quando uma pessoa vem para fazer uma avaliação pensando em rejuvenescimento facial, eu avalio a face como um todo. Claro, ninguém é obrigado a fazer todos os procedimentos indicados, mas eu prefiro explicar as possibilidades para que ela entenda todo esse contexto e até mesmo para evitar assim, puxa, mas eu imaginei que era alguma coisa diferente. Então, a gente vamos fazer isso, não vamos, tem uma indicação, não tem indicação, e é o passo inicial para que a gente consiga realmente fazer um procedimento de rejuvenescimento, a paciente perceber o seu rosto 10, 15, 20 anos mais jovem, mas com uma naturalidade e se reconhecendo no espelho, né? Com certeza, e ser reconhecida pelas pessoas também, porque não é verdade o procedimento. Então, o que eu acredito assim, que existe hoje um momento da mulher, que, como você falou, teve naturalidade. Eu não quero mudar quem eu sou, me olhar no espelho e encontrar outra pessoa. Então, eu acho que isso é uma arte, é uma expertise que o profissional, nesse momento, precisa, como é o seu caso, né? E o rosto é um todo, né? De repente, só uma puxadinha aqui não vai resolver. Então, é um conjunto para ficar harmonioso, né, doutor? Eu lembrei agora um contexto que é bem interessante, assim, que é o reconhecimento pelos outros e também hoje pelo celular, né? A biometria. Então, algumas vezes, assim, o paciente faz a cirurgia nos primeiros dias de pós-operatório, algumas vezes com inchaço. Puxa, o meu celular não está me reconhecendo. Mas, felizmente, nunca aconteceu de depois de alguns dias já recuperado. Porque a gente sempre preconiza, né, que os pontos principais, e isso é um detalhamento, que tem alguns pontos de volumetria da face, proporções, equilíbrio que a gente não pode mudar. Se você faz o procedimento de uma maneira intempestiva ou exagerada, você muda traços e aquilo que gera um estigma, muitas vezes, para a pessoa, das amigas, e reconhecerem, olha, ela fez, está estranho, então alguma coisa. Então, isso é um cuidado que a gente toma muito grande. E também o procedimento personalizado, porque, de repente, você vem com uma referência de uma atriz, de uma pessoa famosa, de uma outra amiga. Cada caso é um caso, né? Tem um perfil diferenciado. Eu acho que essa sensibilidade do profissional, como é o seu caso, é muito importante, faz a diferença, né, doutor? Isso, né, de fotos de celebridades, né, por exemplo, e também, infelizmente, hoje, as redes sociais, elas são, sim, muito informativas. Como eu falei antes, as pessoas têm um nível de conhecimento maior, uma clareza das possibilidades. Mas, infelizmente, também há um cenário de promessas enganosas. Isso é uma das maiores preocupações que a gente tem, porque as pacientes muitas vezes veem uma postagem, né, e na imensa maioria das vezes, não estou generalizando, mas na maioria das vezes são promessas de profissionais sem uma capacitação de formação em cirurgia plástica que se envolvem, vamos fazer uma divulgação de um método, de uma técnica cirúrgica ou de uma cirurgia específica que vai resolver todos os problemas da paciente.
E como muitas vezes ela sempre tende, é natural do ser humano, encontrar atalhos, caminhos mais rápidos, mais fáceis para conquistar o seu sonho, ela acaba entrando nessa jornada ou nesse caminho que não é o mais adequado, né? Então, isso é um profissional de cirurgia plástica. Depois de ter terminado a formação médica, são no mínimo 5 anos, há uma exigência até de 6 anos de formação específica. Imagina. Isso envolve anatomia, fisiologia, fisiopatologia, e não somente, vou saber fazer um procedimento estético, mas também de ter a segurança, de, no momento de surgir qualquer tipo de intercorrência, por menor que ela seja, de saber resolver, porque isso é um problema que eu tenho recebido muito no consultório. São pacientes que fazem as suas cirurgias, ficam lá sofrendo e depois tem que recorrer para resolver uma situação que o profissional que fez o procedimento inicial não conseguiu, infelizmente. É muito importante essa informação responsável e procurar questionar, procurar se informar com relação ao trabalho do profissional a que vai se submeter, né? Isso que é fundamental. Porque, o que eu digo no dia a dia, Margarete, assim, para as pacientes, claro que é uma analogia, que a cirurgia plástica, muitas vezes, é o sonho de uma vida. Sim. Tá? E a gente entende isso, respeita e procura tratar esse sonho com o máximo de requinte. O que acontece, você imagina a situação, a pessoa imagina viajar para um lugar que é o sonho, né? O hotel, vamos dizer, uma praia paradisíaca, que é o objetivo de viagem dela. E, de repente, alguém chega e oferece uma possibilidade de conquistar esse sonho, criando um atalho, né? Então, eu falo assim, se você quer fazer uma viagem para Paris, para Nova York, para o Japão, você tem que entender que existe você não vai conseguir fazer isso em menos horas. Tá? Você não vai conseguir fazer com custo menor. A tal da propaganda enganosa. Exatamente. Só que a pessoa acredita que ela será levada a esse destino. Sim. Só que quando acorda, né, ou vamos dizer assim, quando desce do avião, ela está em outro lugar. Né? Não vou falar um lugar específico para não parecer que para não comprometer, mas de repente ela está lá num hotelzinho, numa cidade talvez a 30 quilômetros de distância, né? E aí como que ela vai voltar? Se for uma viagem, ok, o lugar continua lá, ela pode continuar com aquele sonho, mas cirurgia plástica não é assim. Sim. Aí ela faz, se decepciona, ela pode até se confortar. Frustra o sonho. Ela pode até se confortar e dizer assim, mas ficou bom o suficiente, mas ela não consegue ter o parâmetro de dizer, o parâmetro de saber o quanto ela teria de benefício adicional se ela tivesse se informado, procurado um profissional que a atendesse com qualidade, com experiência e que falasse as verdades. Porque falsos caminhos, assim, são muito fáceis, ainda mais nos dias de hoje, que a informação ela é jogada assim, sem compromisso algum, sem responsabilidade. A gente sabe do critério, da história, da responsabilidade, do comprometimento do Dr. Vinícius. Por isso mesmo, nós queremos parabenizá-lo por essa trajetória tão bonita, tão edificante, né? Como equipe mesmo, com toda a sua família que envolve também o teu trabalho, por esses 24 anos. E desejamos mais 24 pela frente, tá bom, Muitos anos, né, para nós. E eu quero aproveitar esse momento, né, para novamente agradecer a vocês, toda a equipe aqui da TV Selinalta, que sempre me acolheram de uma maneira muito, muito gratificante, assim, é um vínculo de amizade de tantos anos, né? E aproveitar que também amanhã é Dia dos Pais, né, parabenizar ao meu pai, aos pais da minha família, né, também da família da minha esposa e a todos os pais que estão nos assistindo. Tá um prazer estar aqui. Obrigado. Parabenizando você também pela sua duplinha lá. Um beijo para a Mirna, tá? Muito obrigada pela visita. Você já sabe, já é de casa. Conte sempre conosco.